boa noite. O Canal Livre está no ar. E o programa de hoje, domingo de Páscoa, é dedicado ao mais importante e influente personagem de toda a história da humanidade, Jesus Cristo. Líder revolucionário, profeta, Messias, Salvador. Afinal, quem foi, como viveu Jesus de Nazaré? As novas descobertas da arqueologia, o que dizem os evangelhos apócrifos? Bom, para fazer essa viagem no tempo, nós convidamos o filósofo e professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mário Sérgio Cortella. Nos blocos seguintes, outro especialista, o professor do curso de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC de São Paulo, Pedro Lima Vasconcelos. Antes, porém, um pouco da história desse homem, devotado hoje por mais de 1/3 de toda a população mundial. Ele está por toda parte, nos livros, presépios e até nas telas do cinema. É tema de estudo de historiadores e arqueólogos de todo o mundo. Mas afinal, o que sabemos de fato sobre esse homem de carne e osso que mudou a história da humanidade? Como ele era? Que tipo de vida levou? Um judeu médio, de pele escura, cabelo encaracolado, diferente, quem sabe, do Jesus medieval. Uma pessoa profundamente vinculada com as angústias humanas, com as situações humanas. Os registros são poucos, apenas 3 ou 4 citações de historiadores da época. Um camponês pobre de uma Palestina secundária, crucificado provavelmente sem muito alarde. A arqueologia pouco revela sobre sua existência. Nós podemos hoje chegar muito perto de lugares por onde Jesus andou, por onde Jesus pisou, mas não temos absolutamente nada do ponto de vista arqueológico diretamente associado, diretamente vinculado a Jesus. Isso nós não temos. Passados mais de 2000 anos, a história de Jesus de Nazaré e o ambiente em que ele viveu ainda constituem um intrigante quebra-cabeça, cujas peças a ciência ainda está longe de juntar. Um homem da compaixão, um homem do amor, da mensagem da paz. Para usar uma expressão linda do Leonardo Boff, que se espelha num velho santo da antiguidade, Santo Atanásio, tão humano assim, só podia ser Deus. Professor Cortella, a modernidade deu de questionar a divindade de Cristo, mas ainda respeitando a sua grandeza humana. Agora, esse debate já parece uma rosca sem fim, não entre os leigos, mas até entre os estudiosos, começando pelos teólogos. Pois é interessante porque essa reflexão sobre a divindade ou não, né, de Jesus de Nazaré, chamado também o Cristo, por quem nele tem fé, ela remonta a toda a história. Aliás, talvez o maior interesse do mundo romano da antiguidade, também do mundo judaico daquele momento, era dessacralizar Jesus. Mostrar, entre outras coisas, que ele não era o Salvador ou o Messias. Aliás, a melhor maneira de fazê-lo seria encontrar o túmulo dele. Não é casual que virou, mexeu, a gente tem na história a ideia de que alguém achou um sinal do túmulo com o corpo de Jesus ou o cadáver. Porque achar o túmulo não teria problema. Mas achar partes do cadáver ou do corpo... Aí seria um tremendo problema. Porque a grande lógica do cristianismo, como religião, a grande força é a ressurreição. Uma vez ou outra, agora no século XX, no século XXI que nós estamos, se discutiu que se achou um pedaço, havia uma série de histórias sobre, né, o corpo de Jesus, e se dizia, agora achamos. Mas imagine o que naquela época mesmo, há por volta de 2000 anos, se procurou, né, um pouco também esses sinais. Por que é uma rosca sem fim? Eu concordo contigo. Porque, afinal de contas, quando nós olhamos o cristianismo de agora para trás, ele ganha uma dimensão muito maior do que ele teve no movimento contrário. É uma religião que nasce na Palestina, um pedaço do Império Romano, e aí vem se espalhando, inclusive junto com o que sobrou do Império Romano. Por isso ele ganha uma dimensão maior, a ponto, como você disse agora, né, de ser uma religião que tem como seu fundador um homem que é seguido, admirado por 1/3, né, da humanidade. Mas olhando de lá para cá,
a dimensão é melhor. Mas que mexe com as pessoas, mexe. Porque afinal de contas, a grande discussão é possível um homem ser Deus? E as outras histórias? A salvação. Os judeus esperavam o Messias, esperavam um Cristo. Outros povos o tempo todo falavam daquele que daria à humanidade o paraíso, a paz. Será que é Jesus? Essa é uma discussão antiga. Mas, professor, vamos ver então a existência real e histórica de Jesus. Se pegarmos os historiadores daquele tempo, até um pouco depois, nós vamos encontrar muito pouca coisa. Talvez dê uma página e meia de livro, acho que nem isso. Personagem histórica, sim. A personagem histórica. Ou seja, referências religiosas se terá em grande quantidade. Não, eu estou falando da existência historiográfica de Jesus, quer dizer, a presença de Jesus na história da humanidade, na história escrita, como tal, a ciência histórica. Você tem, no máximo, como eu disse, 3 ou 4 citações, e olhe lá. Tanto que durante muito tempo houve estudiosos com ousadia suficiente para dizer que Jesus não Então, eu volto ao argumento, Dmitry, e acho que é correta a tua reflexão. Se nós olhamos o cristianismo quando ele nasce, nós vamos ver uma religião que é praticada por pobres, pouco letrados. Aliás, os discípulos diretos de Jesus, uma parte deles era pescador, que é o mais pobre dos pobres naquela época, porque ele nem propriedade tinha. Ele não tinha uma terra para cultivar, ele tinha que trabalhar com o bem público, que era o lago, o rio. É uma religião que nasce no meio do Império Romano, que é um império magnífico, e mais do que isso, no momento em que havia dezenas de messias, dezenas também de salvadores que se apresentavam. Desse ponto de vista, é preciso lembrar que nós não temos também tantos dados sobre outras figuras religiosas daquele momento. Não é uma coisa só em relação a Jesus. Você tem dados em relação, por exemplo, a Otávio, o imperador de Roma, quando Jesus nasce. Tem também em relação a Tibério, que é o imperador quando ele é crucificado. Mas você não tem em relação a outras pessoas, naquele momento, nenhum tipo de análise. Jesus, há 3 ou 4 desses registros mais confiáveis, e depois se conhece muito mais pela dimensão que isso tomou, do que de fato por um documento. Aqui viveu Jesus Nazaré, aqui passou ele. Desse ponto de vista, os evangelhos, eles têm que força, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista do registro histórico? Veja, você tem vários tipos de escritos, e depois, na sequência até do nosso diálogo, o professor Pedro Vasconcelos pode tratar um pouco mais dos evangelhos apócrifos, ou dos textos apócrifos, que são aqueles que se entendeu durante um tempo como, inclusive, sem nenhuma validade. Depois se imaginou que eles tinham, de fato, um peso para ajudar a compreender. Os 4 evangelhos canônicos, isto é, os 4 que a igreja cristã aceita como componentes dos 27 livros da parte do Novo Testamento da Bíblia cristã, eles têm vários indícios históricos entre eles. Ao mencionar Herodes, ao mencionar o imperador, ao mencionar fatos daquele momento, confronto entre Judéia e Samaria, por exemplo, se está falando de um tempo histórico. Se a gente pegar dos 4, os 3 que são sinóticos, isto é, que podem ser lidos quase como um só, ao mesmo tempo, como é o caso de Mateus, Lucas e Marcos, Mateus, Lucas e Marcos, a gente vai ter ali uma percepção. Se nós olhamos o 4º evangelho, que é o de João, aí nós não vamos ter tantos indícios dessa natureza. O primeiro. Olha, provavelmente, aquele que está mais perto, de fato, é aquele que vai ser produzido por Mateus. Provavelmente, o último é São João. Que não se sabe qual João de fato é. Não se tem uma clareza. O chamado Evangelho de João é o último. Ele será aquele que vai ser o último a ser produzido pelos indícios que se tem. E que é o mais teológico e tal. É o que é mais, inclusive, reflexivo, que faz um pouco mais de teoria, daquilo que a gente chama de teologia. Só para responder a pergunta do Parado, o senhor não disse. O Evangelho não é um documento histórico, ou é? Ele não é um documento histórico estrito sensu no conjunto. Aliás, se a gente olhar o nome, a própria palavra evangelho, que significa a boa nova, a boa notícia, ele é muito mais um anúncio de algo que se deseja do que um registro histórico no qual se diga, não, isso aconteceu desse modo, Jesus nasceu de fato neste lugar, numa manjedoura. Nós não temos nem a data do Natal. Nunca a igreja cristã, não há um documento cristão que afirme categoricamente foi em 25 de dezembro. Aí, para não deixar a parada sem uma resposta mais completa, posso eu dizer que os 4 evangelhos
evangelhos são um texto de relato e registro histórico? Não. Posso eu dizer que tem história ali dentro? Sem dúvida. Posso eu dizer que ele é só religião, sem nada real dentro dele? Não. Ele tem sim sinais claros de coisas que aconteceram. O que é o evangelho? O evangelho é o relato da história da vida do Salvador. Da salvação. Da história da vida do Salvador. A história da salvação, na visão cristã, começa desde Adão e Eva. O que é a salvação? A salvação